Houve uma declaração do Rafael Ilha sobre você, em que ele, em um programa, ele olhou Na Kátia. e ele relacionou você com ingratidão. Sim. E vocês tiveram uma proximidade ali no jogo, na sim, fazenda, ok. Queria saber como você se sentiu com isso. Não senti nada. Nada, porque assim... justo, assim, o que ele falou? Me chamaram pra fazer um depoimento, eu falei que não ia fazer porque eu tava brigado com ele, porque algumas coisas que ele falou de mim na internet, que ele me chamou de esquizofrênico e tal, e eu bloqueei e a gente não se acertou. E eu não tava afim de alimentar essa indústria de escândalo. Por que eu não chamo o Rafael pra falar de outra coisa? É sempre quando querem uma nota ou alguma coisa, chamo o Rafael. Então eu não quero participar desse tipo de coisa que usa o vício do outro, a doença. Porque quando você vai conversar com o Rafael é um cara muito esperto, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz. E a gente pode sentar e conversar porque eu gosto dele. Eu acho a Aline, a mulher dele, uma fofa. Inclusive, a filha dele, a Laurinha, é uma das crianças mais educadas que eu já vi. No mundo de criança mal educada, aquela menina é uma princesa. Então um dia a gente tem que sentar e conversar. Mas eu não quero alimentar essa indústria que te chamam quando querem. Por exemplo, eu precisava de depoimentos de pessoas famosas quando eu comecei com o canal. Então o Rafinha Bastos deu um depoimento pra mim, o Vilela, o Carioca, a Babi Rossi, a Fontinelli, o Diogo Portugal. Eu pedi pra Kátia, você pode mandar um vídeo falando que eu vou voltar pro humor? Ela não me respondeu. Então, se ela não me respondeu, não pôde fazer um vídeo pra mim, por que eu vou alimentar a indústria do escândalo lá no programa dela pra falar do Rafael ou fingir uma coisa? Então é um toma lá da cá. Você não consegue gravar um vídeo, olha, o Evandro está voltando para o humor, vou apoiar, então eu não vou colaborar com o Melhor da Tarde por isso. Entendi. Porque eles vivem muito bem sem mim e vice-versa. Já passou essas histórias. Como é que é o Theo José na Fórmula... Como é que é a Fórmula Truck? Tem aquela que ele fala, não perde mais. Isso. Então, já que o Theo José tá na sua frente, fecha o olho. Vou fechar o olho, então. Alô, torcedor ligado aqui no campo do SBT. Você ligado aqui no caso do História em Movimento. Já deixei o pedido através do professor Tite e faça o pedido novamente. Você chega agora, corre, pega o dedo, no caso, em relação ao mouse. Vai no like, apertou o like, depois comenta porque faz parte e ajuda demais a engajar o canal. E é isso, danadinho. Aperte o play. Olha o gol. Gol! Mano, o Theo José é genial, cara. O Theo José é genial. Cara, a do Theo é legal. A do Theo... Cara, a do Theo surgiu nessa época também. Eu acho que eu tava esquecendo, que eu acompanhava o... Porque assim... desculpa, mas... Imagina. Eu não vejo muita gente imitando, assim, o Theo José. E isso foi muito... Porque a primeira vez que eu conheci o Gabriel, eu fui onde ele trabalhava, no restaurante, e ele imitou o Theo José pra mim. Aí é muito específico, nossa, né? cara, ficou na minha mente, assim. Toda vez que eu vejo o Theo José, eu lembro, entendeu? Sim. É muito específico. Tipo, uma galera me elogia também. Falou, cara, você imita caras, tipo, que é muito específicos. Tipo, Carille. Isso foi intencional? Não. Tipo, bateu o timbre com... o timbre, você busca o timbre, né? Cara, tem imitações, eu vou ser muito sincero. Se eu falar, caraca, eu mirei ali e cravei. Tem imitações que foram surgindo, de ouvido mesmo. Então, José foi isso, eu ficava assistindo a TV. Carille, por exemplo. O Carille foi intencional. Corinthians campeão brasileiro de 2017. Como é que o Carille falaria? Bom, Johnny, prazer danado estar aqui com você. Falar um pouco sobre esse momento. Momento difícil. Lá em 16, desconfiaram tanto do meu trabalho, falaram que eu não tinha capacidade, e isso é normal, início todo mundo desacredita. Em 16, assumi contra o Fluminense lá no Mané Garrincha, a gente empata, se eu não estiver enganado, posso sim estar enganado, e aí em 17 acontece tudo aquilo, campeões tanto paulista como quarta força, e aí no final do Campeonato Brasileiro, alô, Renato Gaúcho disse que ia cair, não caímos, vencemos, tivemos aquele grande ajuda do Neto, né? Vocês vão perder pro Palmeiras, não perdemos. E aí em 18 e 19 foi consequência, vencemos Paulista, tricampeão, muito feliz, acabei saindo em 19. Putz, parabéns, cara, o Carille é muito bom, muito bom. Então você busca o timbre de voz, né? Mas o timbre de voz do Carille pegou muito, assim, pra sua voz, assim, né? A do Carille foi bem... E além da voz, Gabriel, que eu acho legal, é que o seu rosto muda também. Muda. Você interpreta o... Cara, ajuda, sabe? Eu não sabia.
Mas minha fono disse que ajuda. Sabe por quê? Curioso, não sabia. Alô, Cris, inclusive, obrigado pela ajuda. Quando você muda, principalmente na boca, o formato, que você tenta imitar também a forma que o cara tá fazendo, né? Tentando meio que modificar. Cada pessoa tem um jeito de falar, de gesticular e tal. Você chega próximo tipo, você interpreta a cara e é como se a língua, o formato da boca tivesse próximo que nem o Dorival. O Dorival é daquele jeito, naturalmente. Se você coloca a voz assim pra frente, e aí você chega mais próximo da voz dele. Sim. Se eu fizer que nem o cara, naturalmente, não vou conseguir fazer a voz do Dorival, entendeu? Sim, sim. Não sei se ficou claro, tipo, até a arcada do rosto ajuda também na hora de você emitir a voz. Mas eu percebi muito isso quando você fez o Diniz, cara. O Diniz é genial, cara. Eu gostaria que um dia, eu não sei se o Diniz ia gostar disso, mas eu fizesse na presença dele, assim. Porque o Diniz é muito bom. E o Diniz, assim, cara, eu acho o Diniz um técnico, assim, da nova geração. Vai estourar, assim, na minha opinião. Ele é muito bom, muito capacitado. Só que ele tem um jeito, assim, de falar, porque é que ele tá fechando o olho. O Gabriel pode fazer melhor isso. Cara, o Diniz, ele é muito caricato. Como foi o processo do Diniz, assim? Cara, o Diniz foi uma dessas também que surgiu, tipo, sem querer. Tipo, de acompanhar, de assistir, Eu falei, cara, acho que sai, né? Tipo, olha, eu acho que o Fluminense, ele tem uma capacidade eu digo de armação, porque a equipe, ela muda e ele começa a morder, cara. Do nada no jogo ele começa a morder a mão. Mas é uma voz, tipo, muito difícil, tipo... Não, e o olho, você fez o olho, ele vai virando. Ele vai virando. O Diniz é um Sérgio Moro grave. Eu acho que o futebol é normal, as pessoas acreditam do meu jeito de falar que minha equipe joga de forma descompensada, discordo. Acho que a gente joga futebol propositivo, sabe? Ele vai mudando a expressão. Xeni, conta aquela história da Vila Belmiro, que você quase faleceu em campo. Quase foi agredido 2 vezes pra valer, quase morri nessas 2. A Vila é um lugar perigoso. Entendeu? Aí você fala, você não é palmeirense? Não, sou jornalista. Final da Copa São Paulo, Palmeiras e Santo André, Pacaembu. Palmeiras na frente, Palmeiras ia ser campeão. Eu tava cobrindo São Paulo aquele dia. Wagner Love no Palmeiras. Isso, era Wagner. Só Wagner. Depois que ele levou a moça lá pra... Virou o Wagner Love. O artilheiro do amor. Aí o Santo André do Nunes vira, o Nunes imita o porco. Acabou o jogo, o Santo André campeão, o Richarlison estava naquele time. Aí tava a transmissão de Rádio Globo, né? Aí o negócio tava pegando ali. Eu volto por CBN. Tô aqui, ó. Aqui na frente o portão, aquele portão de entrada do Pacaembu, e tem um portão com cadeado. E seu Azevedo Marques, que Deus o tenha também, tem muita história. Pô, senhor, cara, eu só ouço o cleque do portão, que quebraram o portão. Plof, estouraram o cadeado. As primeiras pessoas que o torcedor do Palmeiras vão ver sou eu e o seu Azevedo Marques. Cara, eu corri mais que o Usain Bolt, eu só virei. Eu cruzei aquele gramado do Pacaembu, eu só fui olhar para trás quando eu tava lá na sala de imprensa. Eu nem sabia se os caras estavam vindo, não. Depois eu descobri que a polícia conseguiu fazer ali o bloqueio. Mas a torcida ia invadir ali. A polícia não queria saber quem eu era, para que eu torcia, o que eu tava fazendo ali. E apanhar Eles nunca também. querem saber. Verdade. Você é São Paulino, ou você é corintiano, ou você é palmeirense, ou você é santista, e você tem que morrer. Os radicais pensam assim. Graças a Deus. Vila Belmiro. Corinthians e Santos. Johnny, eu não lembro data, tá? 2005, né? O Giovani, pô. Viu o Giovani arrebentar com a camisa do Santos. O Giovani tava de volta na Vila. Foram aqueles jogos do campeonato que voltaram. Isso. Que é outra dor de cabeça que me deu isso aí. Aí tá bom, cara. Eu tô cobrindo o Corinthians, então tô no vestiário do fundo da Vila, né? Do lado direito das cabines, aquele do fundo ali. Aquele bem zoadinho. Espero que tenha melhorado. Cara, o Giovani ficou bravo lá com o árbitro, ele pega e dá uma bica na bola. Aí a torcida endóida, a torcida do Santos quer entrar pra arrebentar os corintianos, vira um clima tenso. Eu tô aqui, ó,
colete amarelo da federação. Quando eu olho pro meu colete, ele tá todo cuspido. Nossa. Colete. Mas você já sentia que o clima tava tenso no dia já? Não, foi no jogo, foi na hora do jogo. Foi na hora do jogo. Já peguei um Santos e Grêmio de Libertadores, com o Mano no Grêmio, também muito tenso. Muito tenso. E quem fica do outro lado ali do visitante é o que sofre mais, o repórter, no caso. Eu já tomei chinelada. Pilha? Pilha, não, acho que já não entrava mais. Moeda. Nossa. Quando o Luxemburgo voltou lá por algum time, os caras arrebentaram moeda, eu comi meu lanche na padaria com as moedas que os caras arrebentaram. Catei mesmo. Oxi. E nesse dia, quando eu tô ali entrevistando alguém que tem uma confusão, porque ali é o banco, né? Perto do banco, tô entrevistando, já vi que tava toda aquela nojeira na minha roupa, eu só ouço um barulho e um vento aqui assim. Porque eu tô de fone, né? Mas deu pra ouvir que passou alguma coisa assim. Depois que eu termino ali, naquela música que eu viro, aquele ralo quadrangular, retangular de... Não é esgoto, que fica ali para evacuar. No chão ali. Aquilo ali é ferro. Aquilo é ferro. Jogou, né? E ele é pontudo. Alguém tirou e arremessou para pegar ou em mim ou em alguém. Cara, passou aqui. Não, você pega na sua cabeça. Você ia pegar aqui. Ia cortar a sua cabeça. Ia cortar. Falei, caramba, velho. Entendeu? Então... Mas nessa hora você já correu ali do campo? Já foi se proteger? Não, eu só fui ver com o ferro depois que ele tava caído lá. Nossa. Aí alguém falou que passou perto da sua cabeça. Porque o torcedor, né? As pessoas que fazem isso não são torcedores. E tantas pessoas que já morreram foram agredidas em estádio. Eu tô trabalhando ali. Eu tô trabalhando. Quantas vezes eu tô trabalhando e tem essa confusão? No Beira-Rio aí foi burrice minha. Eu tô chegando com o Deva para fazer um jogo no Beira-Rio Olímpico, antigo Olímpico. E o esperto aqui com uma bolsa vermelha. Mas eu tinha ido poucas vezes para lá. Aquele caipira, Jeca, né? Acho que vocês nem pensou, você tava Não, trabalhando. senão jamais iria. Eu tô passando com o Deva pra gente chegando cedo, já tinha. Eu só começo a tomar tapa aqui, ó. Mas o Deva podia te dar um toque também. Não, também não percebeu. Não percebeu, né? Entendeu? Aí a sorte que tava meio frio, eu tirei a blusa e joguei em cima. Senão ia apanhar no meio da torcida. Por causa de uma bolsa vermelha. Mas torcida é difícil. Você entendeu? O que pra mim é comum, gente. Um dia eu tô passando perto do Allianz, o cara passou com a camisa do São Paulo ali na Rua Palestra Itália, nem jogo era. O cara quase foi agredido, porque as organizadas estão ali. Então você perde o direito de ir e vir, tem que respeitar todo mundo. Mas aqui é isso, aqui é aquilo. Para, gente. Por isso, essas coisas que deixam a gente desanimado. Como é que você analisa esse momento do Santos? Porque para um time grande, quando chega nessa situação, como é que é essa gestão de crise, assim? Ou é muito ruim falar o que você faria se estivesse lá, mas e aí? Como é que é isso, cara? É difícil, cara. A gente, do lado de cá, né? Quem não conhece futebol como torcedor, não imagina a fábrica de problemas que é um time de futebol. É uma fábrica de problemas, cara. Eu, como estava gerente no Santos, e olha que eu peguei o Santos do Neymar, né? O Santos de 2010 que a gente ganhou tudo e dava tudo certo, mas tinha problema todo dia, cara. Tinha problema todo dia. É o problema com a viagem, é o problema de relacionamento com a imprensa, é o problema com a torcida. E o que eu tô falando, o time ganhava. O time metia 8 no Guarani, depois metia 10, não sei o quê, depois metia 4, era campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, foi pra Libertadores. Então, Eu peguei duas fases no Santos, que eu trabalhei no Santos, muito boas, né? Que foi o time de 95 e 96, que o Santos deu um salto muito grande, e depois o time de 2010 do Santos, né? Como gestor. Mas é muito complicado você ter que administrar isso, principalmente nessa função. Eu como gerente de futebol lá no Santos, eu tinha... O Dorival Júnior era o técnico. Ele preparava o treino, ele escalava o time, daí se ganhava ele era bom, se perdia ele era burro. Como sempre, como é o futebol. Acabou o jogo, cara. Ele só tinha que pensar no treino do outro dia. Jogou domingo, vai dar folga, não vai dar folga, vai treinar de manhã, vai treinar à tarde, o que eu vou fazer de treino? Poupo o Neymar, põe o Ganso. Acabou. Ele ia pra casa dele. O jogador, mais ainda, o jogador acabou o jogo, pega a chuteira, deixa lá e tal, tchau, só o outro treino. Que era o que eu tinha passado, né?
O gerente de futebol não. Acaba o jogo, o presidente te liga e fala, mas por que o Dorival tirou o Neymar e colocou o Madison e não sei o quê? Ó, me ligou um empresário aqui que quer contratar o Ganso pro Sevilha. Olha, o chefe da torcida tá enchendo o saco porque o time não jogou, ele quer uma reunião com os jogadores. Olha, o Jonathan ligou, quer uma entrevista coletiva com o Dorival. Não, e o time ganhando, né? Ganhando. Só que vem... Tudo em Só que daí vem o Dorival e fala assim, olha, eu tô bravo porque o Robinho tinha que fazer isso e não fez, dá um toque nele. Daí o cara do avião liga e fala, pô, Jamel, você vai viajar, o jogo é quarta-feira em Porto Alegre, vocês querem viajar de manhã? Qual que é o hotel que vai ficar? Como que você quer fazer o translado? Vai ficar depois do jogo? Nossa. Não para, cara, não para. Eu tava muito bem cercado, né, de pessoas que me ajudavam a fazer tudo isso. Mas é o que um gerente de futebol faz isso hoje. Quantas pessoas tinham que te ajudavam? Tinha muita gente, muita gente. Que nem a parte eu tinha mais de 10 pessoas. Eu tinha o Carlinhos, né? O Carlinhos japonês era o meu supervisor, então essa parte toda de organizar viagem, onde vai comer, em hotel vai ficar, eu dava as coordenadas para ele, falava, o Dorival quer viajar de manhã, quer almoçar em Porto Alegre, quer treinar à tarde, dormir depois do jogo. Eu já dava eu fazia e passava para ele, daí ele fazia tudo isso. Ah, o restaurante, daí tinha nutricionista já ligava pro restaurante, falava, olha, tem que ter uma massa, tem que ter um peixe, uma carne, não sei o quê. Só que ela fazia. Mas você é que tá coordenando. Mas a gente tem que estar de olho, porque imagina, vai comer depois do jogo e não tem um restaurante aberto, quer dizer, a culpa é minha. E o que era? Cartão amarelo. Ixi. Quem joga, quem não joga, quem pode. Muita coisa. E tinha alguma coisa que você achava que era mais difícil? Você fala, putz, isso aqui é complicado, assim. Polêmica com a torcida, imprensa. É que com a torcida eu sempre levei muito bem lá em Santos. É que eu tô falando, a situação do Santos hoje é diferente da que eu passei. Sim. Hoje a torcida tá brava, estão jogando bomba, estão querendo invadir o CT e tal. É difícil criticar ou é difícil falar quem tá de fora. Você não sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que deixaram chegar no limite. Não podia deixar chegar naquele ponto. Tinha que tentar fazer alguma coisa. Eu acho que explicar um pouco mais pra torcida, falar, esse é um ano de sofrer, cara. Não tem dinheiro, estamos pagando aqui, temos 500 milhões de dívida aqui, cara. Tem o transfer ban lá que a gente não pode contratar porque não pagou, temos que pagar. E o time não é o que a gente espera? Não. Mas é esse o time, vamos apoiar os jogadores, vamos apoiar os meninos. O Santos sempre teve a história dos meninos, de apoiar os meninos, de dar... O Santos sempre revelou muito, porque eu acho que o segredo era esse. Teve mais paciência do que os outros times. Sim. Né? Os meninos subiam, não jogava bem, perdiam um gol e tal. A torcida sempre aplaudia, cara. Hoje já tá essa cobrança com o menino de 16 anos, 17 anos, né? É, o Ângelo recentemente. O Ângelo. E eu acho o Ângelo um baita craque. Baita jogador. Vai virar jogador, vai jogar. Vai. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair do Santos e vai arrebentar no Flamengo ou no Colo-Colo, sei lá, pra onde ele for. E vai jogar. E daí o Santos vai falar, tá vendo? A gente não tem paciência, a torcida, né? Então, eu acho que essa convivência, né, do dia a dia é o mais difícil que tem, eu acho. É o mais difícil e desgasta, cara. Eu fiquei no Santos praticamente quase 2 anos. Eu fui na praia uma vez. Nossa. Eu morava perto da praia, um quarteirão da praia. E eu adoro praia, adoro Santos. Adoro ir pra praia, jogar futebol, tomar uma cervejinha, comer uns espetinhos lá. Ficar de boa, né? Tranquilo. Conheço todos os caras das barraquinhas lá, porque... Mas ninguém te vê na praia. Mas, cara, não dava tempo. Além das viagens... Quando a gente não estava viajando, eu estava no CT. Planejando as viagens. Tudo isso. E além de planejar a viagem, não sei, e daí? Ó, tem uma oferta para vender o André, mas se o André sair, vai colocar quem? O Zé Love no lugar dele? Não sei o que. O Léo, lateral esquerdo, vai sair. E quem que a gente traz? Vamos trazer o Alexandro, que deu muito certo, né? Alexandro. Lateral direito, o Danilo. Também aconteceu. Cara, a gente contratou jogadores que hoje são as referências do futebol. O Arouca veio... E deu muito certo, que no São Paulo não jogava. O André, o centroavante, que não fazia gol em lugar nenhum, fez gol, foi pra seleção. O Edu Dracena era um cara que... Quando eu cheguei no Santos, os caras queriam mandar o Edu Dracena embora. Nossa, zagueiro. Porque falavam que ele era um ex-jogador, porque tava com problema no joelho. Pô, depois o Edu foi o nosso capitão. Foi capitão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Depois foi jogar no Corinthians, jogar no Palmeiras, ganhou um monte de título. E na época era um ex-jogador. Os caras falaram, não, tem que tirar. Daí o Dorival, a gente da comissão, vamos bancar o Edu. Ele vai ser o nosso cara. Trouxe o Durval, o Rafael Cabral, né, que está no Cruzeiro agora também, era um menino, foi. Então quer dizer que deu muito certo, né? Qual é o peso que você acha que tem a chegada do Tele no São Paulo? Você como São Paulino, você imaginava que o Tele seria tudo que ele foi quando ele chegou? Mas o Tele, ele, para mim a grande seleção,
meu grande time é 82, que perde aquele título. E a gente deve, o São Paulino deve a perda de 82 aos nossos títulos mundiais. Porque o Tele perdeu em 82, por falta de ter aquele jogador pé de boi, digamos assim. Volantão, né? Que não tinha ninguém para fazer esse papel. E esse nome é Pintado, em 92. O Pintado, que é um jogador desprezado, nem estava no São Paulo. Não tinha, a primeira partida do Pintado na história é contra o São Paulo, contra o Criciúma, com a São Paulo. Era um jogador que servia só para ser empréstimo. E o Pintado, ele é bicampeão da Libertadores, jogando todas as partidas. O único jogador que é campeão jogando... E jogando bem, né? 9-2, 9-3. Jogando Pintado. Pintado, eu adoro, mas jogando esse tema, que era aquele cara que não tinha 82. Mas era importante. Essencial. Para aquele time, o São Paulo criou um time que tinham dois sempre meio campo, aí depois teve o Dinho, depois teve o Moriva, que sempre o São Paulo jogou 9-2, 9-3 naquele mesmo esquema, 9-4 até, que é vice-campeão da Libertadores. E dá muito certo. E não só o Pintado, né, Zé? Porque a gente falou de outros jogadores que... Assim, todo mundo lembra do Raí, do Miller, do Palhinha... Mas tem o Elivelton. Tinha o Elivelton, tinha o Vitor. O Vitor que barrou o Cafu. Tinha o Gilmar. O Gilmar, que foi o zagueiro. Ronaldão, o Adilson, o Ivan. Tinha o Leonardo, que era um bom jogador. Ronaldo Luiz, que foi um salvador, porque salvou bolas. Tinha o KT também nessa época? O KT mais 9-4, quando ele é campeão da Comebol, e foi a promessa que não aconteceu. Mas esses jogadores, que a gente comentou aqui, eles não eram grandes craques, mas o Tele fazia coisa andar. Por que você acha que o Tele conseguia tirar o melhor desses jogadores? Porque o Tele conhecia muito, né? E o Tele tinha aquela coisa que até tem uma entrevista dele... O Jameli também fazia o Jameli ele foi campeão 9-3 da Copa São Paulo. 9-3 ele é campeão da Supercopa. Da Supercopa. Guilherme também, o atacante. Depois jogou no Corinthians. O Tele tinha uma coisa que ele treinava os jogadores, né? Ele ia lá, então ele sabia o que o jogador podia fazer de melhor, né? Então o Tele criou Macedo, né? O Cafu tinha sido barrado em vários times, ele treinamento, nas entrevistas ele fala: nossa, quando vocês vão para a seleção e erram um cruzamento, eu morro de vergonha de vocês. O Tele, até já senhor de idade, ele chegava, Moraci fala isso, botava lá uma cesta, longe lá, uma cesta de lixo, e falava: vou chutar 10 bolas nessa cesta, de longe ele chutava as 10. Não chutava com a mesma força, mas acertava. Dominava o fundamento. E ele tinha preocupação com atleta, não só com o atleta, com o cidadão, né? Então o Palhinha, alguma vez o Palhinha chegava com um carro novo, o Tele ia lá, olha... Macedo sofreu muito. Macedo chegou num jogo São Paulo e Flamengo com cabelo... Tranças no cabelo. Não, Macedo não vai jogar. Aí chega o Macedo careca, entra e faz o gol. Mas, assim, vamos explicar. Não porque o Tele era contra as tranças, mas porque ele entendia que tirava o foco. Porque ele provavelmente já via que o Macedo poderia perder o foco facilmente. Exato, tirava o foco. E eu acho também outra coisa impressionante, é como o Tele ele tinha o controle do time, porque na final de 92 ele tira o Miller, cara. O Miller estava muito mal naquele jogo. Não, mas assim, o Miller era o Miller já, né? Já não, mas ele tava naquele jogo. O Miller foi variado demais. E aí ele coloca o Macedo que sofre o pênalti. Né? Então, assim, mas é o que eu quero dizer, assim... Como ele tinha personalidade para fazer isso. Não tinha coisa. E o Macedo, o Moacir falou um dia desse, o Miller, né? Um dia desse eu conversei com ele, o Moacir falou que teve uma dessas brigas entre Miller e Tele. O Miller ia embora de vez, e o Moacir estava preocupado que não ia ter outro para jogar. Então, tem que ser... Não. Ele tem que me pedir desculpa. Cara, o Moacir vai no quadro... Era difícil, pelo amor de Deus, vem cá, Tele era terrível. Cara, e o Tele tinha essa coisa. E tinha alguns jogadores que ele fazia isso com o Miller, com o Valber. Também. O Valber, pra mim, o maior zagueiro que eu vi jogar. É até uma blasfêmia falar isso, mas você me perguntou de 80 ainda, o maior nome. Eu acho que a dupla Oscar Dario Pereira, Serginho, e outro ídolo que eu tenho, desculpa voltar atrás, Zé Sérgio. Outro grande ponta esquerda, maior jogador do brasileiro de 80, o Zé Sérgio. Zé Sérgio era um monstro, primo do Rivelino. Sim. Né? E acabou se machucando. E Dario Pereira, um baita zagueiro. Dario Pereira, um monstro também, né? Aquela dupla de zaga.
Então o Tele vem pro São Paulo e aí a torcida que você falou aumenta muito também. Né? Aumenta muito. Porque a minha geração, porque eu era criança no começo dos anos 90, e aí eu começo a perceber, assim, tinha muito palmeirense, mas começou a ter muito São Paulino também. Muito São Paulino. E aí aquela coisa, o São Paulo vence jogando muito bonito. E faz muita diferença o São Paulo jogar de igual para igual com o Barcelona. Nunca tinha que visto isso. Era uma seleção já, jogar contra o Milan, certo? E fazer e jogar de igual para igual. E São Paulo chega em 92, ele ganha o Barcelona lá na Espanha por 4-1. E aí no Mundial volta, ganha de novo. Barcelona com Romário, Stoichkov. E vence o Real Madrid. Quer dizer, o São Paulo cria uma relevância do futebol jogando bonito. Por causa do Tele jogando Santana. bem por causa do Tele. Né? E aí o São Paulo vai criando times cada vez mais fortes. 9-3 é um ápice do time, que ele volta a ser campeão da Libertadores, ganha a Supercopa. Goleando na final, né? A maior goleada em final de Copa de Libertadores é de São Paulo. 5-1 contra o Católico. Ganhou ali o título praticamente, né? Foi, e ainda mais o gol, o pênalti não foi, até hoje não foi pênalti, Católica, né? Mas e o estádio, e a gente vê no estádio muitos torcedores de outros times que assistiam. E eu, assim, porque tem a coisa do futebol ser bem jogado. Você acha, Zé, que o São Paulo fez uma justiça pro Tele, porque ele perde em 82, e aí fica aquela fama de pé frio e tal, e aí no São Paulo ele marca assim a carreira dele. O São Paulo deve ao Tele e o Tele deve ao São Paulo também, né? A oportunidade. Porque o Tele, ele entra com o São Paulo, ele vai pro São Paulo mandado embora pelo Palmeiras, porque o Palmeiras não classifica em 90 tá na fila, uma né? Final, né? Tá na fila. O ápice do Tele, quando técnico até então, foi no Palmeiras 79, quando o Palmeiras ganhou o Flamengo de 4-1 lá no Maracanã. E depois do Tele em 90, ele é mandado embora do Palmeiras, depois de não classificar no jogo contra a Ferroviária de Araraquara no Pacaembu. E aí vai pro Flamengo, aí cai no São Paulo. Quer dizer, era um fim de carreira pro Tele. Era a última chance. Não sei se seria a última chance. E ele já tinha uma idade. Mas já tinha uma idade e não se esperava tanta coisa assim. Tanto que o Tele veio aqui para morar no CT, no centro de treinamento. Né? Então, se deve muito dos dois lados. E o Louco Abreu era de boa, assim, pra conviver com ele? Muito. Que ele parecia ser meio assim, meio temperamental. Você tem alguma história com ele, assim? Tenho, cara. Quando ele chegou no Botafogo, teve um dia que eu fiquei pé da vida com ele, velho. Por quê? Porque a gente ia treinar, mano, a gente tinha que treinar pra comer sabão e aprender que sabão não se come. É dobrado, mano. Aí chega um belo dia e ele fala assim, vou pro campo não. Aí chega o fisiologista, preparador físico, todo mundo vai conversar com ele. Ele falou assim, não vou ficar na academia. Não, vou ter tentando convencer ele ir pro campo. Eu falei, mano, esse maluco tá tirando. Todo mundo se matando. Tá tirando, mano. E o Antônio Carlos, meu parceiraço, né? Eu encostei no Antônio Carlos e falei, Antônio Carlos, na moral, vamos juntar nós dois, mano, jogar uma manta nele, mas dá um... Não, mano, eu tô aqui vendendo almoço pra comer a janta. O cara não quer nem vir pro campo. O cara vem ganhando mais que todo mundo, vem com maior moral, mano, nós correndo por esse cara não quer nem treinar. Mano, os caras dão muito. Esses caras dão muito moral pra esses gringos mesmo, velho. Tá de sacanagem, não sei o que, blá. Sabe o que ele falou? Vou ficar na academia hoje. Fazer só braço, só membro superior. Cara. Mano, você é louco? Pra quê, mano? Você vai fazer ali? Pra quando for levantar a taça, meu braço tá bonitinho, fortinho, vocês vão ver. Caraca! Cara, eu falei, mano, esse maluco ele deve ser muito chapado da cabeça, mano. Mas para pra pensar. A diferença entre o louco e o gênio é só o resultado. É importante. Se você faz um negócio, deu certo, você é gênio. Se deu errado, você é um louco, você é um maluco. No começo... Esse cara, quando ele fez isso, eu achei ele um louco, um maluco. Eu falei, para que a torcida pegue ele depois lá. Ele vai levantar o braço, ele vai ter que ter braço pra cacete pra sair na mão com o nego, né? Irmão, acaba o campeonato. Quem foi o campeão carioca? Botafogo. Olha lá. Se você pegar a imagem do cavadinha que ele dá no Bruno, eu sou um dos primeiros a chegar a comemorar com ele. Eu pego o braço dele e falo assim, mostra aí o braço aí agora. Olha que bagulho louco. Ele respondeu em campo, né? Mostrou ele falou, vou fazer a tatuagem aqui, ó, da taça. Ele quer fazer no braço. O Somália, e a cavadinha que ele dá é uma cavadinha no limite, né? E na hora que bate na trave, irmão. A bola bate na trave, gente. Você tá doido. Eu imagino vocês ali. Mas só que assim, mano. Ele fazia isso no treino também? Fazia no treino, mas só que ele batia em várias formas. O problema é esse, que as pessoas só veem a cavadinha no jogo.
No treino, pra você fazer gol no Jefferson, irmão. Pensa num cara que é a cri-cri pra você fazer gol nele, mano. Mano, o Jefferson pra tomar gol era O cara dava cavadinha no Jefferson. O Renan, que era outro goleiro, eu dava nos dois, não tava nem vendo. Ele batia forte, ele batia colocado. Então vocês não esperavam que ele ia fazer a cavadinha. Acho que nem o Joel esperava, né? Pra mim, filho, era de O Joel falou que ele desmaiou ali. O Joel quase morreu, quase fartou, filho. Esse dia ele passou mal, é sério. Ele E fazia muito tempo que o Botafogo não ganhava do Flamengo, sim, né? No campeonato. 3 anos seguidos. E o que acontece? São esses detalhes que eu falei pra você do Louco Abreu, ir pra academia, tal. Esses detalhes, depois pra mim veio fazer muito sentido. Vou falar outro exemplo pra você. O Joel Santana, ele não dava volta mais olímpica depois que era campeão, que ganhava título. Ele pegava, ele acenava, saía, deixava os jogadores lá. A nossa conexão era tão grande que ele chegou no dia da final, ele fala assim, a gente almoçando, ele falou assim, ó, nós vamos ser campeões hoje e eu vou dar uma volta olímpica com vocês. Eu não aguento, que ele tem problema de coluna, já tava velho, já naquela época, né? Imagine hoje, né? Ele fala assim, eu não aguento. Eu vou ficar 3 dias na cama, até recuperar das dores, mas eu vou dar a volta. E ele dá a volta olímpica pra gente. Então, tipo assim, você percebe que, tipo assim, não é uma questão de atleta, treinador. Era uma questão, inclusive também, né? Mandar um abraço pra família e aproveitar aqui, tá? Meus sentimentos. Beijo no coração de todos vocês. O presidente do Botafogo na época, Maurício Sussão, faleceu esses dias aí. Também, ele chegar e externar, falar assim, fui no restaurante com a minha família, os caras quebraram a cadeira. Os caras queriam me bater. Ele falou, não roubei ninguém, ele chorava no vestiário. A torcida cobrando ele. Ele chorava. Então esse campeonato Aí a gente fazia o quê? Vamos comprar a briga desse cara. Vamos pra cima. Tanto é que era só besteira, irmão. Besteira assim, que nem o Louco Abreu fez o gol, eu falo, vai lá, mostra o braço agora pros caras. Nós vai levantar essa taça. Levantar o braço, irmão. Você vai falar, você é louco. O Joel vai dar uma volta olímpica, é loucura. Somália, eu percebo até que você fica emocionado. Não, porque é muito surreal, cara. É muito surreal. Foi muito forte. Era como se aquele cara fosse da minha família. O Maurício Assunção chegou um dia, ele chorou contando essa história pra gente. Sabe o que a gente fez? Concentramos 2 dias antes. Vamos ganhar esse jogo. E você já fica a semana toda fora de casa. Aí você fala pra sua mãe, viu? O jogo é domingo, sexta-feira eu tô indo concentrar. Mas tem necessidade, não pode ser no sábado, como é sempre? Não. É sexta porque a gente tem um BO ali pra resolver. Depois, a gente vê. A gente foi, ganhou o jogo. Sabe o que a gente fez? Chama o presidente lá. Presidente, pode sair pra rua. Pode ir lá comer, pode ir lá jantar com a sua família. Hoje você pode, ou o senhor pode ir. E chama nós se quiser. Vamos todo mundo. Pode ir. Cara, ele foi com a família dele jantar e ele volta na segunda-feira e ele fala, rapaziada, obrigado. E você sentia que o grupo todo do Botafogo tava nessa pegada? Cara, a gente abraçava pegada. essas ideias. Abraçava muito. Por isso que a gente não chegou campeão porque a gente tinha um bom time. A gente chegou campeão porque a gente tinha homem pra cacete no clube. Cara que abraçava a ideia. Que nem eu falei pra você, vou dar um exemplo pro outro cara. Túlio Souza, que era um meia que tinha lá. Túlio Souza já tava lá 2 anos, a torcida não aguentava mais ele lá. Sabe quem foi o 10 na final do... O Túlio. Jogou bem pra caramba. Você vai ser o 10 e vai bater falta. As faltas laterais, canteira, tudo ele que batia. E tem um detalhe, né? Você enfrentar o Flamengo no Maracanã não é brincadeira, né, Somália? Sentar ali no estádio... Você olhar a torcida do Flamengo estrumbada no aquele estádio aí... ali. Você olha a torcida do Botafogo, acho que tinha, se não me engano, era 15, 20 mil pessoas, não lembro, mano. Mas a torcida do Flamengo era maior. Era maior. Naquele jogo. Da final ali. Aí você fala, na hora que você faz o gol, você vê a torcida do Botafogo, aquele estádio calado, a torcida do Botafogo gritando. E sabe assim, e você vê no semblante do atleta, tipo assim, o cara que tá do seu lado, você conhece a história dele, você não conhece o atleta, você conhece a história dele. Sim. A história dele ali, sofrendo, tal, isso, aquilo, vão melhorar e tal, isso aqui. Você vê o cara, mano, ajoelhar, chorando. Tipo, por detalhes pequenos, você fala assim, mano, é verdade. Outra coisa que já ouvi falar, vamos saber se é mito, se é verdade, que uma das formas do exército espartano ser tão eficiente era que eles se enxergavam de uma forma muito forte, inclusive no amor. Então, assim, eu luto por esse cara, mas eu amo esse cara. Então, à noite,
espartana na guerra de uma noite animada, hein, Bruno? Exatamente, porque o que acontece, né? Isso a gente tem fontes persas que falam sobre isso. Que eles observavam os espartanos em campos de batalha e eles ficavam impressionados com a organização, com a ferocidade, com a habilidade, tal. E aí, óbvio, os caras, né, se espionavam. Só que à noite, os espartanos, né, perfumavam seus corpos, enfeitavam seus cabelos com flores e faziam sexo entre si. Cara, uma diferença muito grande, né? O de dia o cara luta e à noite ele já... É pra gente, mas pra eles não. Porque na Grécia Antiga, a bissexualidade não era coisa estranha. Na verdade, a bissexualidade era a regra. Pelo menos a bissexualidade masculina. A feminina não. Mas a masculina era a regra. E em Esparta isso foi otimizado até a última potência, assim. Tanto é que as mulheres espartanas, elas eram vistas apenas como reprodutoras. Elas eram vistas como reprodutoras. Quando o homem queria buscar prazer e satisfação sexual, era com outro homem. E eles eram estimulados a terem amantes. Porque aí, pô... se você... Amantes masculinos. Amantes masculinos. A mulher, inclusive, né? E a gente pode pensar até, por exemplo, no que diz Aristóteles. Já pensou, Mick, essa situação? Hein? a gente pode pensar até o que diz Aristóteles, que fala que a mulher é um homem imperfeito. Mano. Né? Por Aristóteles, o que é a vagina? A vagina é um pênis interno. Então, como a mulher é retraída e ela é voltada para o mundo doméstico, a mulher, então, ela é fechada. Ela é um homem de uma forma imperfeita. E esse relacionamento fortalecia essa irmandade. Eu luto por ele porque eu amo e eu não quero que ele morra. Imagina um cara dando um tapa na sua esposa. Ah, com certeza. Era essa a ideia. Era essa a ideia. Então, isso fortalecia, isso dava uma unidade para os espartanos que raramente era vista. Porque os caras estão ali lutando pelo cara que ele tem relacionamentos afetivos. E é um troço interessante porque, assim, Esparta não dá espaço para você estabelecer relacionamentos afetivos de outra ordem. Então, por exemplo, você não percebe que você não tem um filósofo espartano? Sim. Né? Você não tem um filósofo espartano. Muitos atenienses. Maioria, eu acho. O máximo que você tem é o Tucídides, né, que era espartano, que escreve lá a obra sobre a guerra de Troia, sobre a Guerra do Peloponeso, né? Mas assim, ele é um historiador. Mas proporcionalmente... Né? Mas proporcionalmente não se estimulava o espartano a ser um cara reflexivo, porque precisava de um soldado. E o soldado perfeito é aquele que não pensa. É por isso que as atrocidades acontecem nas guerras, porque os soldados são treinados para não pensarem, para não terem julgamentos morais, o que, enfim, é um absurdo, mas nessa época principalmente, essa era a ideia. Então, se você, por exemplo, encontrasse um espartano hoje, muito provavelmente ele seria um cara muito taciturno, muito calado, e que não seria um cara que dava pra você estabelecer uma conversa durante muito tempo. Ignorante, assim. Porque... meio chucro, assim. Exato. Então, onde é que esses caras conseguiam ter algum tipo de mais conexão e mais afinidade? Nesses relacionamentos com outros homens. Era ali. Então era ali que era o porto seguro desses caras. Né? Lá nos Estados Unidos, década de 80, uma pessoa foi fazer uma reforma numa casa antiga que pertencia ao avô e achou o número 1 do Superman, década de 40. Esse gibi aqui no Brasil, ele, assim, uma réplica em português, né? Mas igualzinho, só que em vez de estar em inglês, está em português. E década de 70, né? Impresso aqui no Brasil, né? Vale hoje, sei lá, R$40 aqui. Né? Mas o original americano do Superman, ele foi, na década de 80, ele foi rematado por $1 milhão. $1 milhão? Na década de 80. Que naquela ocasião dava para comprar um apartamento de 3 dormitórios no centro de Manhattan. Então o avô tinha um tesouro em casa e ele nem sabia, né? Que nem foi sabia. O neto que achou, né? Exato. E esse programa passou, inclusive, como teve as Olimpíadas, foi dentro das Olimpíadas que foi notificado isso daí. Porque falava assim, naquela ocasião, se os atletas estavam tomando anabolizantes, não sei o que, lá tá para se tornar super-heróis, aí calhou de falar de super-herói e para o Superman. Né? Então, e pouca gente falava no Batman. Né? Mas aqui, até hoje, a maioria dos fãs de heróis ainda prefere o Batman. Eu prefiro o Batman aqui, sabia? Porque o Batman, ele não tem superpoder, mas ele tem que usar muita inteligência. Então, por isso que ele faz muito sucesso. Né? Faz muito sucesso, exato.
E ele é meio mal também, às vezes, né? Na realidade, assim, até a década de 60, todos os heróis que foram publicados eram politicamente corretos. Inclusive o Batman. Inclusive o Batman. Então, tem uma história do Batman, é da primeira série. Uma história fantástica que eu nunca vi republicada. É assim, fazem o museu do Júlio Verne, lá em Gotham City. E os bandidos vão lá e roubam uma máquina que assalta os bancos. Essa máquina desintegra a porta e eles roubam e saem voando. Saem e não sabem o que fazer com aquilo, tá? Então, e quando o Batman é chamado, aquele sinal do morcego aparece... Esse é do Batman número 1? Não. Acho que é o Batman 40 e pouco. Das primeiras edições. Isso. E quando tem aquele sinal, o comissário Gordon chama, vai o Batman e Robin lá, mas não consegue. E aí eles já estão em outro lugar. Né? E como a desintegração é muito rápida da porta, eles roubam, não tem os alarmes que tem hoje, né? E já estão em outro lugar. A gente fala, puxa, como é que a gente tem que neutralizar essa máquina? Como é que neutraliza essa máquina? Tem que fazer uma outra que neutraliza. Só que o domínio quem tem? O Júlio Verne. Aí o Batman e Robin vão numa máquina do tempo. Nossa. Até 1800 e pouco lá tal. Para falar com o Júlio Verne. Isso. Trazem ele para a década de 50, trazem para a década de 50. Ele vê e ele faz uma máquina que inutiliza aquela máquina anterior. Que história, hein, Kid? E depois aí prende todos os bandidos e tal. E aí o Batman conta para ele, nós fizemos um museu. Ele falou, eu quero visitar. Aí ele vai lá e vê o museu dele e fala assim, eu vou voltar feliz para minha época. E depois a máquina do tempo leva ele para... Foi só os remédios que fez ele engordar, ele comia muito mal, né? Ele comia muito mal? Muito lanche, muita gordura. Isso influenciou de alguma forma, vocês acham? Sim. O coração dele. Ele não comia dentro dos horários normais. E aquela apresentação que ele toca a música do Ghost é muito emocionante. É emocionante porque é muito bonito ele cantando. E triste ao mesmo tempo, porque a gente sabe que logo depois ali, não muito tempo ele faleceu. 2 meses. Né? 2 meses. Parecia já uma despedida ali. Vocês acham que o Elvis já sentia que ele não ia durar muito tempo? Eu acho que não. Ele falava que ele não ia passar de 40 anos. Isso. Ele morreu com 42. Mas eu acredito que ele sentia, porque ele não estava bem. Que ele não estava legal. Mas eu acho que ele não sabia que ele ia morrer. Porque, inclusive, ele tinha show pro dia 17. Olha isso. Ele morreu dia 16, como vocês comentaram, como é que foi a circunstância? Ele foi no banheiro, Emilson, e... Sim. Primeiro são aqueles famosos 3 ataques que eles falavam que era o meio irmão dele que levava para ele no quarto. Ataque de remédios para dormir. Para dormir. Então ele recebia o primeiro, não dormia, ele chamava, o cara vinha com o segundo ataque de remédios, ele tomava, até chegar no terceiro. Chegou no terceiro e ele não dormiu, ele falou com a Ginger Alder, que foi a última namorada dele, que ia pro banheiro, ia ler um pouco e depois voltaria para dormir. Só que ela dormiu. Eu não sei se ela tomou também um comprimido para dormir, porque ela dormiu muito também. E ele foi pro banheiro. Ela não viu nada. Foi com a Bíblia, né? Foi com a Bíblia. Foi pro banheiro. Uma que ele tinha problema de intestino, prisão de ventre também. Um dos fatores também que falam que ele fez muita força e desmaiou, caiu de cara num carpete muito alto. Que isso morte, depoimento de um brasileiro que fez a autópsia dele, né? Que além dos problemas que ele tinha de coração inchado, que foi um ataque cardíaco, outros problemas que ele tinha também, tomava remédio, né? O colo, glaucoma, ele tinha glaucoma também, tomava remédio para glaucoma, porque era muita foto, muito brilho na frente, e ele ficou com um problema no olho, né? Que final triste, né, da Lígia? Muito vocês triste. não acham? Assim, pelo que ele significou, assim, né? A situação que ele chegou. Sim. Mas a parte boa é que ele morreu na casa dele, né? Não teve problema assim de estar cantando e passar mal, o Tim Maia, coitado. Entendi, ele não teve assim uma pessoa. As imagens assim seria muito bem pior, mais né? pior, né? Ele não teve uma pessoa que conseguisse dobrar ele e falar assim, você precisa se tratar, você precisa dar um tempo. Ele não obedecia então, ninguém. no filme mostra até que a Lisa conversa com ele. Ele tá no avião, assim, antes dele entrar no avião e... Não, é a Priscila. É a Priscila. Priscila Presley fala com ele.
Que ele tinha que se que ele internar, tinha que... e tal, aí, isso. Tal, né? Aí eu não sei aí, se aquilo... Será que rolou ou não rolou? Eu acredito que sim. Que ela tenha falado com ele. Sim. Né? Grande amor da vida dele. Uma que tentou ajudar ele, ele até tava seguindo assim, foi a Linda Thompson, que era Miss Tennessee. Né, que foi uma das namoradas. Foi a primeira namorada depois da Priscila. Da Priscila Presley. Oficial, né? Oficial. Vejo as entrevistas da Jamile, estão no Instagram. Então Tem lá. a Isa, eu vi a Isa. Isso. É a Glória Groove também. Tem, a gente entrevistei Glória também. Groove e o Marlon Wayans. Marlon Wayans, ele é das Branquelas, fez com o irmão dele. Ele é irmão do Damian Wayans, que é o Michael Caio, do Eu Pra Teus Crianças. Isso. E a Jamile fez uma entrevista com ele e ela fez uma pergunta muito interessante sobre representatividade. Eu queria que você falasse aqui com a gente. Eu perguntei pra ele, né, aproveitando, né, falando com um comediante ali, eu tava como repórter perguntando sobre o filme dele, ele tava divulgando, mas eu já peguei pra perguntar alguma coisa pra ele, né. E ele tava bem sério, assim. Ele, nossa, super sério, mas parece que ele tinha saído na noite anterior, tava meio de ressaca. Nossa, ele tava super sério, eu tava até... Fiquei até Você chega... e aí? que a gente fica imaginando, né, mas é sempre isso, a gente fica imaginando, o cara comediante vai chegar já... E aí, galera? Mas eu tinha perguntado pra ele, né? Porque apesar do Brasil ter o maior número de pessoas negras da população, a gente não vê isso, as pessoas, tantas pessoas assim na TV, tantas pessoas em produções audiovisuais. Daí, e aí, que dica você daria, né? Pra uma pessoa que é comediante? Aí ele falou assim, olha... hoje em dia, a gente tem o celular, tem as coisas que a gente pode fazer. Ele falou, apenas faça com o que você tem, sabe? Não fique esperando as oportunidades, assim. Você concorda com ele? Eu concordo. Sim, porque... Você falou da publicidade, tipo, você é atriz, não ficou esperando a marca, alguém te contratar, você diretor me chama pra alguma coisa. Você vai lá e faz a publi. Esperar o Wolf Maia me chamar, aquelas, né? Dizem que o Wolf Maia faz festas animadas. Não sei. Bom... Mas acho que é isso, né? Eu acho que a internet pode ajudar muita gente, né? As redes sociais viram um canal pra você se divulgar o seu trabalho ali. Mas é difícil, assim. Podcast, de repente? Pode ser. O podcast, exatamente. Marcas que querem patrocinar meu podcast, fiquem à vontade. Gente, acho que é uma maneira de se divulgar pra ser visto, né? Que a gente tem que ser visto. E como foi essa experiência de... Eu imagino que você tinha só direito a essa pergunta ou tinha mais perguntas que você pôde fazer? Não, é que ali foi um corte. Eu fiz onde vê essa entrevista na íntegra? Essa entrevista inteira tá no Instagram, tá... Eu coloquei nos meus destaques em entrevistas, tá lá ela inteira. Isso. E como é que foi? Aliás, pra quem que você fez a entrevista, pode falar? Sim, claro. Quando eu trabalhava no Papel Pop, que foi meu trabalho que eu comecei a... O que é o Papel Pop? Papel Pop é um site de cultura pop. Certo. E lá fala sobre lançamentos de música, filme, cultura pop e tudo mais. Então rolavam muitas entrevistas com cantores, atores, nacional, internacional, cobertura de eventos. Aprendi bastante. Aí lá, já foi não bem era uma legal. jornalista, né, Jamile? Isso, um jornalista de cultura pop, né? Então era reportado, mas sempre usando meu humor, né? Minhas piadocas, minhas palhaçadas. Faz parte. Faz parte de mim, já não dá pra tirar. E aí fazia várias entrevistas, cobertura de eventos e tal, e foi lá que eu comecei a crescer ali no meu Instagram. E é engraçado que o Marlon Wayans fez as Branquelas, e no Brasil as Branquelas é um sucesso absurdo, se passa. Eu amo. Todo mundo gosta, dá risada, eu assisti várias vezes. Mas nos Estados Unidos não, né? Nem foi. Eles não entendem muito isso. Né? Aqui, nossa, a gente fica, e o 2? Eu perguntei, né? E as Branquelas 2? Dele, não sei o que, né? Não vai ter, gente. Por que você acha, Jamile, que tem... Você acha que é uma diferença cultural, assim, do americano? Porque, né? Eu não sei por que o brasileiro se identificou tanto com o filme, assim. Eu acho porque ele é um humor bem escrachadão, assim, né? Eu tenho uma teoria. Qual que é a sua teoria? Que a dublagem brasileira é muito boa. Isso é verdade. E essa dublagem deu tom pro filme, talvez de um jeito que talvez nem ele seja daquele jeito, mas aqui a coisa rolou mais porque os dubladores foram muito bons. Exato. Pode ser sim.